Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Band Entrevista e o meu convidado de hoje à noite é o presidente da Associação Cearense de Magistrados, o doutor Hercy Alencar. Seja bem-vindo, boa noite, doutor Hercy, seja muito bem-vindo aqui ao Band Entrevista. Gostaria de começar aí falando sobre essa sua gestão. Começou aí há apenas 6 meses, mas que já dá aí para ter um diagnóstico, como é que anda hoje a Associação Cearense dos Magistrados aqui no Ceará. Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da Band. É uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês, Rogério e toda a equipe aqui da Band. Começamos o desafio agora da presidente da Associação Cearense de Magistrados, né? Tomamos posse agora, dia 19 de dezembro agora de 2022, final do ano passado, né? E são muitos os desafios, né? Tem muitas metas a gente a cumprir, né? Mas a gente está, assim, nesses 6 meses, fazendo uma avaliação. A gente está assim, numa velocidade muito boa, num ritmo melhor do que a gente esperava, né? Quais são hoje os principais desafios, as maiores demandas que vêm dos magistrados, dos juízes? Quais são as dificuldades maiores enfrentadas para fazer realmente que a justiça seja mais célere no andamento aí desses processos? Rogério, eu posso lhe dizer, afirmar categoricamente que a gente tem um grande gargalo que se chama orçamento do Poder Judiciário do Estado do Ceará, o orçamento do Tribunal de Justiça. O orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para você ter ideia, é o menor orçamento per capita do Brasil. O que quer dizer isso? Para o telespectador poder entender. Se você pegar o orçamento previsto para aquele ano, para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para o Poder Judiciário cearense, e dividir pela população, nós vamos ter um índice de, se não me engano, R$140, né, por habitante. O Estado que tem um maior índice per capita, que é o Distrito Federal, TJ do DF, é quase R$1.000. Né? Então, uma diferença aí de quase 900%. Né? E assim, a gente perde para todos os estados do Nordeste, não só per capita, mas nominalmente. Para você ter ideia, o orçamento do Tribunal de Justiça do Maranhão, que tem uma população 2 milhões de habitantes menor do que o Ceará, é 500 milhões a mais do que o orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E o que é que isso impacta? Na prestação judicional. A gente tem um gargalo muito grande de estrutura de trabalho, da qualidade dos fóruns no interior. O próprio Fórum da Capital também foi um fórum muito bem projetado para aquele período histórico de 97, quando o processo era de papel. Hoje o número de varas aumentou, a população aumentou, e nós temos um fórum vertical, que é um problema porque você não consegue climatizar. As secretarias foram encolhidas para poder caber mais varas, né? Os juízes hoje trabalham abarrotados um em cima do outro. Então, assim, todos os atores reclamam os advogados, reclamam as partes, reclamam os defensores públicos, os magistrados, promotores de justiça, ou seja, não tem nenhum ator que trabalha dentro ali do Fórum Cláudio Bevilacqua que gosta daquela estrutura de trabalho, né? Talvez fosse o caso do próprio Tribunal de Justiça pensar na possibilidade de fazer um fórum não mais horizontal, né? Porque não faz sentido, você não tem como climatizar um fórum daquele, porque o custo é elevadíssimo, não há a menor condição. Então você anda ali 40 minutos naquele fórum, nos corredores, você sai pingando de suor. Fora as salas que são todas apertadas, né? Então quem sabe, fazem fóruns, 2 fóruns, fórum civil com um fórum criminal, como é João Pessoa, né? Fóruns não horizontais, mas fóruns verticais. No interior também vários fóruns com problemas estruturais, né? E aí sem recurso a gente não consegue melhorar essa estrutura. E aí vai para o gargalo de pessoal. Nós temos um problema crônico que cada ano piora, que é os fóruns do interior tomados por servidores de prefeitura do interior. Imagina o seguinte, você tem uma empresa e os seus servidores não são da sua empresa, é emprestado de outra empresa. Né? Não que os servidores do município não prestem um trabalho relevante, prestam, mas não são as pessoas mais indicadas para ocupar aqueles cargos. É importante a força do município para ajudar como coadjuvante. O problema é que hoje os servidores do município acabam assumindo um protagonismo maior dentro das unidades. Por quê? Em termos de pessoal, doutor Hercy, qual é, vamos dizer assim, a defasagem? O que é que seria necessário aí em termos de abertura de vagas, de concursos, para poder suprir essa necessidade? Não, na verdade, concurso público existe. O problema é que precisa de nomeação. Então, por exemplo, na época do desembargador Zé Maria Mello, na década de 90, nós tínhamos uma média de 6 servidores do quadro, né, em cada unidade, cada vara. Hoje tem vara que tem 1 servidor, tem vara que tem 2 servidores, tem vara que tem 3. Né? Quem tem 4 servidores está no luxo, né? 4, 5. Então a gente precisa, para você ter ideia, eu estava conversando ontem com um juiz federal de uma vara do interior,
E ele me dizia que ele tinha 18 servidores do quadro. Né? Eu acho que não existe nenhuma vara aqui do estado do Ceará que tenha 18 servidores do quadro do tribunal. Nem a metade disso tem. Não existe. Então a gente tem uma realidade estrutural muito ruim de servidores e não adianta ter só concurso. Concurso está com validade, está se fazendo concurso. Precisa se nomear. Outra coisa, nós precisamos de um terceiro assistente. A gente tem que reconhecer que o tribunal esse ano criou um segundo cargo de assistente, mas já tem estado aí que já está com 3 assessores, 4 assessores para o magistrado, para poder liberar o tempo do magistrado, para que o magistrado possa fazer mais audiências. Né? Não tem mais sentido hoje o magistrado estar fazendo despacho de síntese. Né? Isso é coisa que um servidor pode fazer, um mero ato ordinatório. Né? Então, é preciso que se repense a questão da melhoria da estrutura. E sem um orçamento robusto, a coisa não funciona. Aí desemboca numa prestação judicional ruim, de qualidade ruim. Isso só não é pior porque os juízes dão seu sangue, suor e lágrima. Né? Nós, na pandemia, saímos da 9ª posição, na 23ª posição de produtividade do Brasil para a 9ª. Fruto de quê? Fruto do esforço dos magistrados, né? E dos servidores, dos poucos que tem. Então é preciso que haja um incremento dessa mão de obra, né? Uma melhoria da estrutura de trabalho também física, para que a gente possa dar um bom retorno à sociedade. Nessa questão do orçamento, isso tem sido conversado com o comando do Tribunal de Justiça do Ceará? O que é que tem sido repassado pelo TJ? Olha, desde quando a nova gestão da presidência do tribunal assumiu, eu não falo outro assunto. Nós já fizemos curso, nós já entregamos material, eu já fui conversar com o governador tem conhecimento dessa situação, já levei para ele tem conhecimento, levei os dados. Né? E com o tribunal, com a presidência do tribunal, nós já esgotamos exaustivamente. Né? Só que nós, como associação, nós temos um limite. A gente não tem como oficiar diretamente ao governador para pedir uma suplementação, para tentar corrigir essa distorção orçamentária que a gente tem. Isso tem que partir da gestão do Tribunal de Justiça nessa suplementação. E uma suplementação que possa realmente trazer o orçamento do tribunal a uma realidade plausível. Para um tribunal de médio porte, como é o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E de onde foi que eu tirei esse resultado de que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é o pior orçamento per capita do Brasil? Foi da minha cabeça? Não. Isso é um relatório produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, relatório Justiça em Números, está lá, que o orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é de 141,1, se não me engano, é o menor orçamento per capita do Brasil. Doutor Essi, eu vou pedir aqui um intervalo rápido, daqui a pouquinho a gente continua aqui batendo um papo com o presidente da Associação Cearense de Magistrados, doutor Essi Alencar. É um intervalo rápido, eu volto já já. Estamos de volta aqui com o programa Band Entrevista. Meu convidado hoje é o doutor Essi Alencar, que é presidente da Associação Cearense dos Magistrados. Doutor Essi, a gente veio conversando no primeiro bloco sobre essa questão de que um orçamento baixo afeta diretamente na questão de pessoal, mas principalmente da produtividade. Como é que está a situação hoje do Ceará em relação à quantidade aí de processos, o andamento de processos? Há um acúmulo muito grande nas mãos dos juízes? Olha, a gente tem uma realidade no Brasil de uma grande característica do brasileiro hoje é de demanda, de litigiosidade, né? Então se procura o Poder Judiciário hoje por qualquer coisa. Tudo está se entrando com a ação judicial. Então o Brasil é conhecido como um país de alta demanda, né? De muita demanda e às vezes desnecessariamente que poderia ser resolvido por métodos extrajudiciais de resolução de conflitos. Então, assim, algumas varas realmente estão superlotadas, não tem uma entrada muito grande que humanamente para o juiz é impossível, né? E aí a gente precisa de mais varas, de mais juízes. Hoje a gente tem eu estava vendo aqui fazendo um levantamento, hoje a gente tem um claro de quase 50 juízes de cargos vagos. Né? A gente tem um concurso em pré, na verdade, já executado, resta um cadastro de reserva, acho que 20 magistrados que precisam ser nomeados o mais rápido possível. E se abrir um concurso público para a magistratura o mais rápido possível. Porque como hoje os concursos são nacionalizados, há uma rotatividade muito grande. O colega entra como juiz, hoje ele é do Rio de Janeiro, aí ele passa no concurso da magistratura do Rio de Janeiro, volta para o estado dele. Então há uma rotatividade muito grande na magistratura, até porque a magistratura também hoje não é a carreira, em termos de remuneração, mais atrativa. Né? Hoje é a pior remuneração que tem em relação às outras carreiras. Então a rotatividade é muito grande. Então é preciso que a gente nomeie esses próximos
20 que tem ainda aí, do cadastro de reserva do concurso da magistratura, né, titularize esses colegas e já abra um outro concurso imediatamente, porque o concurso demora em torno de um ano e meio, mais ou menos, para terminar. Né? E há alguma perspectiva em termos de realização de novo concurso? Houve uma sinalização na gestão passada, mas oficialmente nada, até nenhum momento nada. Né? Mas uma questão que eu gostaria de te falar, Rogério, sobre essa questão de produtividade. O tribunal resolveu fazer o que a gente chama de agregação de comarcas. Algumas comarcas que eram pequenas, eles resolveram, não, vamos juntar essas comarcas numa comarca mãe, tá? E municípios menores e a gente transfere aquelas varas para aquele município. E qual foi o grande problema? Esses processos, quando eles vieram distribuídos por competência para cada uma das varas. Por exemplo, digamos que uma comarca tivesse 5 varas, 2 varas criminais, 2 varas cíveis e um juizado. Então, essas 2 criminais recebiam, por equitatividade, receberam os processos das comarcas que foram extintas, os de natureza civil receberam os seus processos e o juizado, respectivamente. Então, houve uma distribuição desses municípios que foram extintos como comarca e agregados para uma comarca mãe, e foram distribuídos equitativamente esses feitos que tramitavam nessas comarcas. O que é que acontece? Houve um aumento, você concorda que houve um aumento de processo nessas unidades, porque se absorveu 2 ou 3 municípios que foram extintos, mas em contrapartida a quantidade de servidores não foi para essas varas. Então, as varas continuaram praticamente com a mesma força de trabalho, recebendo mais processo. Então, as comarcas que tiveram agregação de outras unidades para ela, né, que passaram a receber um acervo de outras comarcas que foram extintas, estão sobrecarregadas. Os juízes estão assim no limite de sobrecarregamento. Né? Digamos que aquela comarca que foi extinta tinha um servidor. Como é que eu vou dividir um servidor para 5 unidades? Aquele servidor ali foi para uma das varas ali que estavam com menos servidor. As outras não receberam. Então, a gente recebeu o processo e um volume considerável. Houve vara que triplicou o número de processos do que tinha antes e a quantidade de servidor não aumentou. Então, isso gera um sobrecarregamento tanto dos servidores que estavam naquela unidade, como também do próprio magistrado. E gera um processo de adoecimento. Nós temos hoje no Brasil, mais de 50%, especialmente no Ceará, mais de 50% dos colegas adoecendo. Né? Isso gera um processo de adoecimento tanto físico como emocional, psicológico. E é preciso a gente se preocupar com essa questão. Né? Então, assim, a gente precisa, por exemplo, criar um terceiro cargo, quiçá um 4º cargo de assessor para magistrado, porque ajuda demais, né, na rotatividade desse processo. A gente precisa preencher as comarcas, efetivamente, todas, com um quadro mínimo de lotação, 6, 7, 8 servidores do próprio quadro do tribunal, para que a gente não fique dependente de servidor de prefeitura, né? E que os servidores de prefeitura possam até permanecer, mas como coadjuvante, não como elemento principal. Né? Doutor Essi, durante a pandemia da Covid-19, houve uma busca pela, não só a questão da informatização, mas a virtualização dos julgamentos. Essa informatização deu mais rapidez no andamento, o fato de se poder realizar uma audiência virtual, evitando o deslocamento ali das testemunhas, isso tem pelo menos ajudado a que os processos possam andar mais rápido? Ajuda demais. Hoje nós temos, e a gente tem que reconhecer, né? O Tribunal de Justiça, ele tem hoje 100% dos processos digitalizados. Isso aí a gente tem que reconhecer. Não pode só estar criticando, é preciso reconhecer os méritos. Nesse ponto, o Tribunal de Justiça o Poder Judiciário cearense fez sua parte. Hoje os processos são 100% digitalizados. Né? Então, imagine, por exemplo, o Tribunal de Justiça pegou fogo. Recentemente, há uns 2 ou 3 anos atrás, pegou fogo. E aí, se esses processos não fossem virtuais, fossem de papel, para restaurar esses autos, imagine aí, era impossível, né? Então, graças à digitalização dos processos, a gente não teve um problema maior quanto ao sinistro que ocorreu no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que pegou fogo. Então, assim, a parte de informática, de informatização, que eu digo, digitalização do processo, beleza, o tribunal está de parabéns, o Poder Judiciário cearense está de parabéns. Agora, nós temos um gargalo muito grande. Não adianta a gente ter um computador, por exemplo, de ponta, né, com um ultraprocessador de ultra velocidade, se a gente não tem uma internet de qualidade. Qual é o grande problema, principalmente no interior? A internet não funciona. Né? E nós tivemos agora, recentemente, esse semestre, um travamento dos 2 sistemas, tanto do PJE como do SAGE, que são os 2 sistemas que rodam. Né? Então é preciso que a gente tenha esses sistemas sempre atualizados, sempre rodando bem, né? E também a internet de qualidade, de alta velocidade no interior,
que atualmente não é. Então, muitas vezes o juiz fica parado porque não consegue acessar o sistema, porque a internet não roda. Muitas vezes tem colega que pega o seu celular, acredite, e roteia a sua própria internet, do seu telefone, para poder conseguir trabalhar. Então, em pleno século XXI, a gente tem os processos todos digitalizados, a gente não pode mais conceber uma situação dessa, né? É preciso que se resolva e se conserte esse problema o mais rápido possível. Em relação às comarcas, essa distribuição que foi feita pelo Tribunal de Justiça está contemplando, ou seja, aquele município de maior porte que está atendendo às necessidades ali dos municípios vizinhos, essa divisão, ela está funcionando de forma correta? Não está, digamos, não digo a divisão, não está porque nós não recebemos estrutura para isso. Se empurrou processo para essas comarcas agregadoras que receberam, que vieram das agregadas, das que foram extintas, mas não se deu estrutura de trabalho para isso. Aí você tem um estrangulamento da estrutura, né? Não se pensou nisso. Era para você ter robustecido bastante toda a estrutura de servidores das comarcas que iriam receber para não ter esse problema, né? Talvez isso não foi bem calculado. Doutor, assim, para a gente encerrar aqui, já estamos chegando ao final do nosso programa, queria que o senhor deixasse uma mensagem aí para os magistrados aí de todo o estado, o trabalho que a associação tem desenvolvido e um canal aí para absorver também aí todas essas demandas e essas dificuldades dos magistrados no estado. Dizer para todos os magistrados, eu já de conhecimento, porque a gente está sempre interagindo com todos os colegas, contem com a Associação Cearense de Magistrados, a sociedade também conte como um parceiro, né? Saibam que os magistrados são pessoas trabalhadoras, né, que dão seu sangue, suor e lágrima, né, para uma melhor prestação judicial, porque o nosso objetivo maior é dar uma prestação judicial de qualidade para toda a população cearense, né? Então tenham a Associação Cearense, toda a população como um parceiro, os magistrados já sabem isso de camarote, que a gente está aqui para fazer uma gestão participativa, democrática, que toda instituição, seja ela pública ou privada, tem que primar pela democracia, inclusive nas suas deliberações. Doutor Essi, muito obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista. O programa desse sábado vai ficando por aqui. Eu já faço um convite aí para você, no próximo sábado, estar junto aqui com a gente. Até lá, então.